Conta-se a história de dois irmãos gêmeos que, apesar de serem praticamente idênticos fisicamente, eram muito diferentes na forma de se comportar. Um deles era mais calmo, mais caseiro, enquanto o outro era mais agitado, era mais violento. Houve um dia então em que o irmão mais agitado chegou em casa pálido, assustado e com as roupas ensanguentadas, sujas de sangue. Ele havia se envolvido em uma briga e por causa disso ele acabou assassinando uma pessoa. E por causa disso a polícia estava vindo atrás dele para prendê-lo e para fazer com que ele pagasse com a sua própria vida, porque naquele país o castigo para o assassinato era a pena de morte. Então, por ter matado um homem, a polícia estava vindo atrás dele para cumprir nele a pena de morte. Nesse momento, o irmão gêmeo, vendo a sua aflição, prevendo a aflição dos seus pais, ele toma uma atitude inesperada. Ele diz que o seu irmão tire a sua roupa ensanguentada, entre para casa e troque de roupa. E é exatamente isso que aquele irmão faz. Ele tira a sua camisa suja de sangue e vai para dentro de casa para trocar de roupa. Porém, quando ele sai, ele toma um susto, porque ele vê o seu irmão gêmeo, que não havia feito nada, vestido com a sua própria roupa suja de sangue, entrando dentro do carro da polícia para ser preso. Alguns dias depois, aquele irmão é morto em lugar do seu irmão gêmeo. Eu li essa história alguns anos atrás em um folheto evangelístico e eu fiquei impressionado. E a pergunta que eu me fiz e que eu faço para vocês é: será que essa história é real? Será que isso é possível de acontecer? Será que é possível um inocente se propor a morrer no lugar de um culpado? A passagem na qual nós vamos meditar hoje, ela vai responder essa pergunta. Se é possível um inocente aceitar morrer no lugar de um culpado. Por favor, abra a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Isaías, capítulo de número 53. Quero convidar você a ler os versos 4, 5 e 6. Apenas 3 versículos, Isaías 53, 4 a 6. Isaías 53, 4 a 6 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, verso 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Vamos lá. Pai querido e amado, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor, por este primeiro dia da semana que o Senhor nos concedeu sem merecermos, porque não merecíamos sequer estar vivos, mas o Senhor nos deu mais um dia de vida, Senhor. Por isso agradecemos. Já consagramos, Senhor, não apenas este primeiro dia, que é o domingo, mas também, Senhor, toda esta semana, os dias que o Senhor nos der desta semana, nós queremos viver para Ti.
Obrigado, Senhor, pela tua palavra, preciosa palavra, a qual acabamos de ler, Senhor, e na qual agora nós queremos refletir, nós queremos pensar. Pedimos, Pai, a iluminação do teu Espírito Santo, como sempre, para que possamos compreender a tua palavra, Pai, a realidade da tua palavra, a seriedade da tua palavra, e sermos transformados por meio dela. Por tudo isso eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, nós estamos em meio a uma série sobre o cântico do servo sofredor, Isaías capítulo 53. E na semana anterior, na semana passada, na semana passada, nós meditamos nos versos 1 a 3 de Isaías 53, nos quais nós vimos dois motivos ou duas razões porque Jesus foi desprezado, inclusive pelo seu próprio povo. Uma delas foi a origem humilde de Jesus, como ele cresceu, onde ele nasceu. Isso fez com que as pessoas olhassem para ele e não confiassem tanto nele. O outro motivo foi a aparência de Jesus. Jesus não era atraente fisicamente, Jesus não era bonito fisicamente, e provavelmente por isso também as pessoas o rejeitaram, porque esperavam um Messias bonito de corpo, bonito de rosto, e provavelmente Jesus não era isso. Já hoje nós vamos meditar nos versos 4 a 6. Eu queria chamar a sua atenção para o fato de que estes versículos que nós acabamos de ler, eles são a estrofe central do cântico do servo. Como eu disse alguns dias atrás, o cântico do servo sofredor, ele possui 5 estrofes. Primeira estrofe, no capítulo 52, versos 13 a 15. A segunda estrofe, capítulo 53, versos 1 a 3. Terceira estrofe, capítulo 53, versos 4 a 6. Quarta estrofe, versos 7 a 9. E a quinta estrofe, versos 10 a 12. Então, se o cântico do servo sofredor tem 5 estrofes, a terceira é a estrofe central, é a estrofe do meio. E de fato, o que nós vamos encontrar aqui é o ensino central da Bíblia acerca da nossa salvação. Precisamos prestar muita atenção ao que a palavra de Deus está dizendo aqui, porque aqui nós vamos encontrar a maneira como o ser humano pode ser salvo. Várias religiões prometem salvação para o ser humano, mas aqui no centro da palavra de Deus nós encontramos o único caminho para que o homem seja perdoado, a única maneira para que o homem seja salvo. Aqui em Isaías 53, 4 a 6, nós vamos encontrar duas razões pelas quais Jesus sofreu e morreu. Ontem nós vimos no carro, quando Gabriel perguntou: mamãe, por que Jesus morreu? Eu disse: Gabriel, não perca a escola dominical de amanhã, porque nós vamos estudar por que Jesus morreu. No início do verso 4, em primeiro lugar, nós vemos que Jesus sofreu e morreu por causa das nossas enfermidades. Jesus sofreu e morreu por causa das nossas enfermidades, por causa das nossas doenças, por causa das nossas dores. Isaías inicia o verso 4 com a palavra certamente. E por que ele começa com a palavra certamente? Porque aquilo que ele está para dizer acerca de Cristo não é uma opinião. Aquilo que ele está para dizer acerca de Cristo não é uma impressão de Isaías, é uma certeza, é um fato. Nós sabemos que as pessoas têm opiniões diferentes acerca de Cristo, inclusive por que Cristo morreu. Há quem pense que Cristo morreu porque ele errou os cálculos, ou porque
a humanidade se transformou, e aí Deus foi pego de surpresa, não era o que Deus planejava, Jesus não planejava morrer, mas aí ele foi pego de surpresa, um acidente aconteceu e Jesus morreu. Mas a verdade é o que nós vamos descobrir hoje. Isaías começa dizendo: certamente, não tenha dúvida acerca do que eu vou dizer agora. Não tenha dúvida acerca do que eu vou escrever para vocês agora. Certamente, Isaías diz. E aí ele continua. Do que nós podemos ter certeza, irmãos? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Interessante. As palavras enfermidade e dores do verso 4 são as mesmas palavras no original hebraico de dores e padecer do verso 3. Vamos voltar para o verso 3. Vamos ler novamente para entender o que eu estou dizendo. Verso 3 diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Dores e padecer no verso 3 são as mesmas palavras para enfermidades e dores no verso 4. Quando as pessoas olharam para Jesus, quando ele passou pela terra, eles perceberam que ele era um homem de dores e que sabe o que é padecer. Mas aqui nós vemos de onde eram as dores e o padecer que Jesus sofria. De onde eram as dores e o padecer que Jesus carregava? Não eram as dores e o padecer dele mesmo. Eram as dores e o padecer nossos. Eram as nossas enfermidades e as nossas dores que Jesus carregava. Por isso ele parecia alguém que sofria tanto, não pelos sofrimentos que ele merecia, mas pelos nossos sofrimentos que ele carregava. E o que é interessante, irmãos, é que aqui não diz que Jesus apenas sentiu as nossas dores. Às vezes nós dizemos para alguém: olha, se você está sofrendo, Jesus te entende, Jesus sente as tuas dores. Não foi apenas isso. Jesus não apenas sentiu as nossas dores, ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. É como alguém que vê outro alguém carregando um peso que ele não pode carregar, que ele não pode suportar, então você pega aquele peso e coloca sobre as suas costas. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. O evangelista Mateus, em Mateus 8, 16 e 17, ele confirma o que está escrito aqui. Se você quiser, abra lá, mas deixa marcado Isaías 53, a gente vai continuar estudando lá. Que texto maravilhoso, né? Começa dizendo verdadeiramente, que é a palavra, o significado da palavra certamente. Então, nós estamos vendo que o primeiro motivo pelo qual Jesus sofreu e morreu foram as nossas enfermidades, as nossas dores, aquilo que nós experimentamos de ruim na nossa vida por causa dos nossos pecados. E o que é interessante é que Mateus, inspirado por Deus, ele cita essa passagem de Isaías 53 que nós acabamos de ler. Em Mateus 8, 16 e 17 diz que chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, não eram poucos, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Para quê? Verso 17: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías:
Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Em sua passagem, em seu ministério, Jesus curou muitas pessoas. Jesus curou muitas enfermidades. Jesus curou muitos doentes. Isaías diz que neste momento se cumpriu o que Isaías disse. Ele tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Porém, irmãos, é preciso a gente fazer uma observação aqui. Alguns cristãos, especialmente aqueles que pregam a teologia da prosperidade, usam esse versículo de Mateus 8,17 para dizer o seguinte: nós não podemos mais adoecer. O crente, o cristão, ele não adoece mais. O cristão não pode aceitar a doença, porque Jesus tomou as nossas enfermidades, Jesus carregou as nossas dores. Então o crente não adoece mais. O problema é que esses mesmos que dizem que o crente não adoece mais, adoecem. Os líderes da teologia da prosperidade usam óculos e morrem, como o pastor da maior igreja do mundo, Paul Yong-cho. Ele era pastor de uma igreja com 800.000 pessoas, e ele pregava o evangelho da prosperidade, mas ele usava óculos. Nós sabemos que usa óculos quem tem algum desvio da visão, né? Às vezes não é muito, às vezes é, mas é algum desvio da visão. É uma doença, é uma enfermidade, e eles morrem. Então o que nós precisamos entender é que a obra que Jesus começa na terra só se completará na glória. Então sim, Jesus curou muitos doentes, sim, Jesus curou muitas enfermidades e Ele ainda cura. Precisamos entender isso. Ele ainda pode curar e cura nos dias de hoje. Porém, a nossa saúde perfeita nós só receberemos na glória. Então Jesus tomou as nossas enfermidades, Ele carregou as nossas doenças, sim, de forma inicial aqui na terra. Porém, só será completa, perfeita, quando nós chegarmos no céu. Não é isso que Apocalipse capítulo 21 e verso 4 mostra, irmãos? O que esse famoso versículo diz? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, resumindo, sim, Jesus tomou as nossas enfermidades, sim, Jesus carregou as nossas doenças, porém, apenas de forma inicial aqui na terra. Quando nós chegarmos ao céu, aí sim, vai se cumprir totalmente aquilo pelo qual Jesus sofreu e morreu. Não haverá mais doença, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais luto, não haverá mais dor. Morte, pranto, tristeza e dor, né? Vocês sabem? Nunca mais. Mas não é aqui na terra. Vai ser quando nós chegarmos no céu. Louvado seja o Senhor. Então esse foi o primeiro motivo pelo qual Jesus sofreu e morreu, para tirar de nós as nossas doenças, para nos livrar das nossas enfermidades. E um dia isso vai acontecer de forma perfeita. Aqui Deus vai nos curar de algumas doenças, de algumas enfermidades, mas não de todas. Nós vamos morrer, porém na glória nós não sofreremos mais. Esse é o primeiro motivo. Mas existe um segundo, irmãos, ainda mais profundo do que esse. Volte comigo lá para Isaías 53. Porque Jesus sofreu e morreu? Em primeiro lugar, por causa das nossas enfermidades.
Em segundo lugar, Jesus sofreu e morreu por causa das nossas iniquidades. Por causa das nossas iniquidades. E é sobre isso que Isaías vai falar no restante do texto. No final do verso 4, ele começa dizendo que muitos pensaram, quando viram Jesus sendo crucificado, quando viram Jesus sofrendo. Verso 4, parte final, diz assim: e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Irmãos, existe algo que nós temos que ter muito cuidado para evitar. Existe algo que nós fazemos com muita facilidade e com o qual nós temos que ter cuidado. O que é, pastor? É ver outro ser humano sofrendo e já concluir que ele ou ela está sofrendo por causa de um castigo de Deus. Se adoeceu, eita, é disciplina de Jeová. Perdeu o emprego, olha, Deus está querendo dizer algo. Deus está pesando a mão. Se aconteceu algo, algum problema, já acha que é castigo de Deus para a pessoa. É ou não é assim, irmãos? Que muitas vezes nós fazemos, né? Se é crente e está sofrendo, é porque algo fez. Quem foi na Bíblia que agiu assim? Quem foi na Bíblia que acusou alguém que está sofrendo por castigo? Os amigos de Jó. Né? Jó, diz logo a verdade, a gente sabe. Ninguém sofre sem motivo, não. Se tu está sofrendo é porque Deus está te disciplinando. Se arrepende, Jó. Pede perdão, muda de vida. Aí você vai voltar a sentir o favor de Deus. Irmãos, se nós não tivermos cuidado, nós vamos fazer a mesma coisa. Às vezes não vamos dizer, não vamos ter coragem de dizer, mas vamos pensar: eita, Deus está castigando, Deus está moldando. Isso aconteceu com Jesus também. Jesus estava na cruz, as pessoas passavam e pensavam: se está na cruz é porque algo fez para estar ali, julgando Jesus. Isaías aqui ele fala em nome de Israel. Nós o reputávamos, nós, o povo de Deus, olhamos para Jesus e pensamos: ah, ele está sendo ferido por Deus, ele está sendo oprimido por Deus, ele está sendo afligido como castigo de Deus. Porém, o verso seguinte, Isaías mostra o que realmente estava acontecendo na cruz. Não era um homem sofrendo pelos seus próprios pecados. O que era então, pastor? Olha o verso de número 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Quem sabe o que significa traspassado? Traspassado significa perfurado. Mas ele foi perfurado. E isso se cumpriu, irmãos, de maneira incrível. Por exemplo, quando Jesus teve os seus pés e mãos pregados na cruz. 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, Isaías já profetizou que ele seria traspassado. E realmente foi isso que aconteceu. Jesus foi traspassado por pregos em suas mãos e em seus pés. E dizem que os pregos eram grandes. Irmãos, às vezes a gente se corta e aquilo incomoda por dias. A irmã vai cortar o frango e aí corta o dedo. E aquilo fica doendo por dias. Uma criança vai brincar, se corta e aquilo incomoda. Imagina você ser perfurado por pregos enormes em suas mãos e em seus pés, quando você tem que se segurar neles para poder sobreviver. Por que isso aconteceu com Jesus? Porque ele foi traspassado. Isaías diz: pelas nossas transgressões,
Pelas nossas significa como preço pelas nossas transgressões. Transgressão é um dos nomes para pecado. E significa ir além do que deveríamos. Porque nós fomos além do que nós deveríamos. Jesus foi traspassado. E aí Isaías continua. Ainda no verso 5. E moído pelas nossas iniquidades. A palavra moído significa esfacelado em pedaços. Sempre que eu participo da ceia e eu estou mastigando o pão, eu lembro dessa palavra moído. Ele foi moído. Isso me lembra o que Spurgeon, grande pregador, disse sobre a flagelação que Jesus sofreu antes de ir à cruz. Ele nem tinha ido à cruz ainda e ele já foi flagelado. Ele disse assim: a flagelação era um castigo tão grande que geralmente era considerada pior do que a morte. E de fato, muitos pereciam, morriam, enquanto suportavam, ou logo depois. Criminosos condenados à cruz, muitas vezes não suportavam os flagelos. O açoite, morriam ali mesmo, ou logo depois. E por que Jesus foi moído? Isaías diz: por causa das nossas iniquidades, por causa dos nossos pecados. Em terceiro lugar, Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A palavra paz aqui no hebraico é shalom. Shalom é muito mais do que apenas uma paz de sentimento. Shalom vem de um verbo que significa estar completo, estar perfeito. Paz significa estar inteiro. E Paulo, em Romanos capítulo 5, verso 1, diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Há quem acha que para eu estar em paz com Deus basta uma oraçãozinha. Não, eu não tenho Deus, mas vou fazer aqui uma oraçãozinha e a paz de Deus vai encher o meu coração. Isaías mostra que a paz de Deus, ou a paz com Deus, ela foi comprada por sangue. A nossa paz com Deus, ela foi comprada pelo sangue derramado do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós não podemos perder ou desprezar essa paz por qualquer motivo. Isaías diz que o autor de Hebreus vai dizer que aqueles que abandonam Jesus estão de certa forma crucificando novamente. Sempre que eu tenho um compromisso com Cristo e eu desisto do meu compromisso com Cristo, o autor de Hebreus vai dizer que é como se eu estivesse encravando na cruz de novo. Porque foi para isso que ele morreu, foi para isso que ele sofreu, para que eu mantivesse a minha paz com Deus. E aí, se eu decido que eu não quero mais viver com Deus, eu não quero mais ser amigo de Deus, o que é que eu estou fazendo? Eu estou desprezando o sacrifício de Cristo, então eu estou crucificando de novo o meu Senhor e o meu Salvador. Eu tenho certeza que isso é algo que ninguém quer fazer com Jesus. Então, se Ele sofreu por nós, irmãos, vamos sofrer por Ele. As oportunidades que nós tivermos, vamos sofrer por Jesus. Não vamos abandonar o nosso compromisso com Ele. Não vamos abandonar a nossa confissão em Jesus Cristo. Isaías conclui o verso 5 dizendo: e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pisaduras são marcas, feridas. Daqui nós vemos que da morte do médico veio a cura do paciente. Porque o médico morreu, os pacientes foram sarados. Pedro vai citar esse versículo em 1 Pedro capítulo 2, versos 21 a 26. Impressionante, irmãos, como o Novo Testamento, estava dizendo isso ontem, no curso de diáconos e diaconisas. É
Impressionante como o Novo Testamento ele cumpre o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento ele prepara para o Novo Testamento. Em 1 Pedro 2, 21 a 26, Pedro diz assim: verso 21, 1 Pedro 2, 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Não é só para admirar Jesus, não, é para imitá-lo. 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Verso 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Olha o motivo da morte de Jesus: os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Sarados em que sentido aqui? Primeiro nós vimos que Jesus morreu por causa da nossa saúde física, a qual um dia nós teremos perfeitamente quando estivermos na glória. Mas, irmãos, mais importante ainda é que Jesus sofreu e morreu por causa da nossa saúde espiritual, para que fôssemos sarados espiritualmente, para que fôssemos perdoados, para que fôssemos justificados por causa do seu sangue. E aí quando chega no verso 25 ele diz: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Perceba que no verso 25 Pedro diz que nós estávamos desgarrados como ovelhas, mas agora nós nos convertemos ao pastor e bispo da nossa alma. E é justamente sobre essa realidade de ovelha desgarrada que Isaías fala no início de Isaías 53 e 6, o último versículo no qual nós vamos meditar hoje. Volta lá, Isaías 53 e 6, se você saiu de lá, volta. Olha como Isaías fala da mesma realidade de Pedro, ovelhas desgarradas. Início do verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Interessante que muitas vezes na Bíblia nós somos comparados a ovelhas. O ser humano, inclusive o cristão, é comparado a ovelha. E os motivos eu creio que são muitos. Um deles é por causa da nossa facilidade de nos desviarmos da vontade de Deus. Em um momento nós estamos fazendo o que Deus quer e 30 segundos depois, se nós não tivermos cuidado, nós já nos desviamos. Nós já perdemos o propósito. Nós já esquecemos do plano de Deus para a nossa vida. Nós somos como ovelhas desgarradas. Cada um vai se desviando pelo seu caminho. E eu confesso para vocês que antes eu pensava que esse versículo aqui ele estava falando apenas do ser humano de forma geral. Que realmente todo ser humano ele acaba se desviando do propósito de Deus. Mas, irmãos, pensa comigo. Será que esse versículo também não está falando do que aconteceu no momento em que Jesus estava sendo crucificado? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. O que foi que os próprios discípulos de Jesus fizeram enquanto ele estava morrendo na cruz? Os próprios discípulos de Jesus o abandonaram. É como aquilo que Jesus disse: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. O pastor estava na cruz sofrendo, as ovelhas se dispersaram. Enquanto Jesus dava vida por Pedro, por Tiago, por Mateus, eles estavam abandonando o Senhor Jesus. Portanto, nós erramos, nós nos desviamos,
Mas quem sofreu? Final do verso 6 diz: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Nós nos desviávamos, nós éramos ovelhas descarradas, mas o Senhor fez cair não sobre nós, mas sobre ele as nossas iniquidades, os nossos erros, os nossos pecados. Então, quando diz que o Senhor fez isso, nós não podemos entender a morte de Cristo como um acidente, como eu falei. Não era um acidente, na verdade. Nós vemos que quando Jesus morreu, era o Pai castigando o Filho pelos pecados daqueles que confiariam nele. O Pai estava castigando no Filho os meus pecados, os teus pecados, que nem tínhamos nascido ainda, mas Ele sabia o que nós iríamos fazer, sabia que nós creríamos nele, e para que nós fôssemos salvos, para que nós morássemos no céu, o Pai castigou no Filho os nossos pecados, as nossas iniquidades, os nossos erros. E o que é impressionante, irmãos, é que em todo o texto, quando fala de pecado, fala no plural. Nós, nossas, nossos. Mas quando fala de sofrer para salvar, sofrer pelo pecado, não fala no plural, fala no singular. Ele, somente Ele sofreu para salvar o seu povo. Somente Ele morreu para que o seu povo fosse salvo. A nossa salvação não está na mão de mais ninguém, a não ser o Cordeiro de Deus que foi morto em nosso lugar. Algumas igrejas, religiões querem dizer que a nossa salvação está em Cristo e em mais esse, em Cristo e em mais essa, em Cristo e em mais isso. Isaías diz que Ele sofreu e morreu em nosso lugar. Ele, apenas Ele, somente Ele. Daqui eu tiro duas aplicações práticas com as quais eu quero encerrar a nossa aula de hoje. Primeira aplicação prática é: pare de se orgulhar em si mesmo. Pare de se orgulhar em si mesmo. Quando falamos em orgulho, nós pensamos que só o incrédulo tem problema com orgulho. E ele tem. Mas nós cristãos também temos. Nós cristãos também lutamos contra o orgulho. Somos muito suscetíveis ao orgulho, irmãos. Nós somos muito fáceis de nos orgulharmos. E eu creio que o céu vai mostrar isso. O céu vai mostrar que muitas das nossas ações foram motivadas por orgulho. O céu vai mostrar que muitas das nossas postagens foram feitas por causa do orgulho. Orgulho de cristãos, orgulho de igrejas, orgulho de ministérios, orgulho, eu. E o pior é que cada dia mais nascem evangelhos que querem dizer que o homem tem algo de bom em si mesmo. Querem dizer que o homem é o centro das atenções, que o homem merece algo de Deus. Sim, o homem merece algo de Deus, e esse algo de Deus se chama castigo. O ser humano não merece outra coisa de Deus senão castigo por causa dos seus pecados, por causa das suas iniquidades. Então, quando nós nos orgulhamos, nós estamos esquecendo o que nós éramos antes de Cristo. Nós matamos o único homem perfeito que pisou na terra. Ele sofreu e morreu por causa das nossas iniquidades. Como nós podemos nos orgulhar, irmãos?
Se nós somos tão imperfeitos, tão pecadores, e mesmo que agora que temos Cristo, nós façamos algo de bom, nós façamos algo de correto, de quem é que vem a capacidade para nós fazermos? Quando eu faço algo correto, quem foi que me deu a sabedoria para fazer? Quem foi que me deu a força para fazer? Quem foi que me deu a capacidade para fazer? Quem foi que me deu o dom para fazer? Nada veio de mim. A única coisa que eu dei para Cristo foram os meus pecados. E Ele em troca me deu a vida. Ele em troca me deu a salvação, o perdão. A nossa fé recebe aquilo que Deus nos dá. Precisamos ter fé no Senhor. É como um mendigo, que além de ser mendigo é cego. E alguém chega para ele e diz: olha, eu tenho uma cédula altíssima para você aqui, estenda a sua mão e receba. O que o cego faz? Ele pode duvidar, ou ele pode acreditar e estender a mão. É o que nós fazemos. Nós estendemos a mão e recebemos o que vem de Deus. Mas nós não podemos nos orgulhar disso. Então, se algo deu certo na sua vida, não se orgulhe. Não se orgulhe. Porque nós não temos motivo para nos orgulhar em nós mesmos. Paulo pergunta à igreja de Corinto: se o que vocês têm, vocês ganharam de Deus, por que vocês se orgulham como se não tivessem ganho? Se eu fiz algo correto, se eu fiz algo bom, por que eu vou me orgulhar? Como se eu não tivesse recebido de Deus ajuda para fazer aquilo. Claro que nós vamos decidir fazer ou não. Mas de quem veio a ajuda? De quem veio a força? Você veio aqui essa manhã. Quem te deu força para estar aqui essa manhã? Quem te deu saúde para se levantar e estar aqui? Quem é o dono do ar que você está respirando agora? O ar, nem o ar é nosso, o ar pertence a Ele. Então eu não vou me orgulhar de nada que eu faço. Em segundo lugar, passe a se gloriar no Senhor. Pastor, é pecado se gloriar? Depende. Se gloriar em si mesmo é pecado, porque é um engano. Mas se gloriar no Senhor, não apenas é certo, é uma ordem de Deus. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu comecei essa mensagem perguntando se é possível acontecer aquilo que eu contei, aquela história. E quando nós olhamos para Jesus, nós descobrimos que sim, é possível. Jesus é o nosso irmão, que sendo inocente, assume a nossa culpa e morre no nosso lugar. Se eu tenho que me gloriar em alguém, eu vou me gloriar nele, na sabedoria dele, na santidade dele, no poder dele, no amor dele. Às vezes nós passamos a vida procurando motivos de alegria ao nosso redor, e é por isso que nós não encontramos, porque nós procuramos ao nosso redor. Se nós queremos encontrar alegria, nós temos que olhar para cima. Nós temos que olhar para Cristo, e Ele vai encher o nosso coração de alegria, e essa alegria vai transbordar para quem está ao nosso redor. Então, se nesses dias você ficou triste com algo, decepcionado com algo, é porque você está olhando ao seu redor. Olhe para Cristo, e você vai ter motivos de se gloriar. Esse Cristo morreu por mim, em Jesus há poder para me salvar, em Jesus há amor para me salvar. Glorie-se no Salvador Jesus Cristo. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos.
Esse é um hino para cantar e para se gloriar no Salvador. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, eu quero primeiramente, Senhor, em nome de toda a igreja, pedir perdão ao Senhor. Pedir perdão ao Senhor por sermos ovelhas tão fáceis de nos desviarmos. Por sermos ovelhas tão fáceis de nos orgulharmos. Muitas vezes em nós mesmos, Senhor. No que temos feito ou no que não temos feito. Quando não há motivo para nos gloriarmos em nós mesmos. Mas como disse Paulo, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ele é a nossa redenção, Ele é a nossa santificação, Ele é a nossa salvação. Só assim nós iremos morar no céu com Ele, quando reconhecermos que não merecemos, mas Ele morreu em nosso lugar. Obrigado, Jesus, porque esse não foi apenas o plano do Pai, essa foi a tua decisão de se entregar por nós. Como o Senhor mesmo disse, não há maior amor do que este, de alguém dar a sua vida em favor dos seus amigos. O Senhor nos chama de amigos, porque deu a vida por nós. E agora nós queremos ser teus amigos, Senhor, vivendo para te servir e para te agradar. Ó Senhor, desperta-nos mais e mais. Não nos deixe, Senhor, seguir o caminho que muitos estão seguindo, de se desviarem dos teus caminhos. Pai, ainda que muitos se desviem, nós queremos permanecer contigo, Pai. Continua nos dando forças e sabedoria, pois tudo isso nós pedimos e agradecemos, no nome poderoso, que é o nome de Jesus Cristo, o nosso Cordeiro, que foi morto em nosso lugar. Amém, amém e amém. Glória a Deus.